você mencionou de CPU, GPU, DSP, FPGA. No momento não foi possível embarcar isso. Tá? Não cheguei a colocar isso para processar em tempo real. Tempo real assim, no campo mesmo. Entendi. Tá? Mas seria possível você pegar essas placas, esses dispositivos, e acoplar um drone que seja capaz de levar carga, porque a câmera fotográfica já tem. Então basta você fazer poucas modificações para que o hardware embarcado tenha acesso ao mesmo dispositivo de memória para acessar. Então, desenhar justamente essa arquitetura. Bom, estou tendo um drone, então dentro desse drone estaria todo esse hardware embarcado. Isso. Estaria lá, a câmera já tem, por exemplo, se você pegar um Phantom ou esses drones mais básicos, você teria que fazer algumas modificações, claro, de hardware, principalmente para você acessar a parte da memória. Às vezes, essa memória que o drone está acoplado, a ela já tem toda a parte de captura de imagem e ela vai armazenar em algum local. Você precisa simplesmente traçar alguns fios, algumas trilhas ali, para que você consiga puxar, consumir essas informações aí. Então, mas realmente não foi embarcado, não chegamos nesse ponto de acoplar o sistema no drone. Tá. Apresentar essas imagens, você tirava, extraía e Isso. processava no JET? Isso, ou na Jetson TK1 ou notebook. Realmente era feito o voo, registrava essas fotografias, Certo. e armazenava num cartão SD e era compartilhado comigo via internet e eu fazia todo esse procedimento aí de análise, identificação, extração de características, tanto que tem um artigo publicado em cima da extração de características, em cima disso. Tá? Então, praticamente todo o processamento foi aqui. Certo. Não teve um processamento em tempo real lá já capturando. Você não chegou a fazer esse comparativo usando uma GPU dedicada ali, uma CPU? GPU dedicada, a Jetson mesmo não tem. A Jetson, mas o notebook também tinha? A Jetson e o notebook, elas tem uma placa de vídeo aqui da NVIDIA, certo? E a Jetson TK1, que é... Vou botar alguns exemplos. A Jetson TK1, ela é desenvolvida pela NVIDIA, então ela tem uma arquitetura Kepler dentro. A arquitetura Kepler ela já foi praticamente o core da GPU. Se você congelasse em determinado momento, você tinha ali a Kepler, já foi o top da GPU. Só que os estudos, as pesquisas avançam, então ela deixa de ser top de linha, mas hoje você encontra Keplers em videogames, consoles mesmo, videogame, seja que eu não manjo muito de videogame, seja PlayStation, Xbox, entre outros assim, eles encapsulam isso daqui às vezes, dependendo de qual você escolher. Tá? Então, só entender essa questão do uso da GPU para esses processamentos todos aí, mas está Tranquilo. E aí, todos os algoritmos que você usava para fazer esse processamento, o Warp, Crop, enfim, está tudo aplicado aí dentro dessa... Está tudo aplicado aqui. Todo o processamento ele faz, se eu não me engano, o Warping ele acaba jogando para a GPU, que a própria OpenCV já tem, já toda a parte de aplicação desenvolvida em CUDA, ele tem lá a área de desenvolvimento CUDA, então simplesmente basta você chamar isso e falar, ó, processa para mim no CUDA. É independente de ser aqui ou de ser aqui. Então, o próprio OpenCV vai falar assim, olha, eu tenho um dispositivo, a primeira coisa que ele faz no desenvolvimento CUDA é você procurar o dispositivo, se existe um dispositivo ali que suporta a programação CUDA. Então, o OpenCV já abstrai isso. Você fala assim, me passa o que você quer processar e eu me viro na GPU. Entendeu? Então, ele identificou o dispositivo NVIDIA, a GPU, ele joga para lá e aí começa NVIDIA, processador, e você tem toda a parte de paralelização ali também. Tá. E aí esse ganho que você teve aí no processamento, então foi mais devido ao hardware do que ao desenvolvimento de algoritmo? Na verdade, ao hardware, com colaboração, mas devido à metodologia utilizada, né? A parte de você
cortar tudo, extrair nova maneira de construção, você ter o warping, extração e combinação de características, você modificar, extrair a câmera pinhole, isso colabora demais para o ganho, porque você está reduzindo toda aquela parte de algoritmo clássico, que é você ter o bundle adjustment, que é praticamente o que mais consome tempo de processamento, tá? E a extração de características. Mas a extração de características aqui justamente foi utilizada a mais tranquila, que é a ordem, que consome menos memória possível do sistema embarcado. E aí, quando você joga isso para um computador, ou seja, se no sistema embarcado já tem um ganho considerável, quando você joga isso para o computador, o ganho fica enorme. Né? Entendi. E aí você chegou a fazer um comparativo também, bom, ficou mais rápido. Beleza, legal. Você pode tomar uma decisão mais rápida. Em termos de custo, o que isso implica no projeto? O projeto é mais caro, mas também fica mais rápido. Não, essa placa aqui, ela tem uma história bem engraçada, porque tem um primo meu que mora nos Estados Unidos e eu simplesmente, o Max tem um amigo chamado André Curvelo, ele tinha recomendado para o Max, essa placa aqui é muito boa. A princípio, devido a um projeto que eu estava, eu ia utilizar essa daqui, mas eu saí desse projeto, então aí eu não consegui utilizar essa placa aqui, então tive que procurar outra placa. Eu lembrei de um e-mail que o Max trocando com o Corveiro, eu participando, lembrei dessa daqui, eu fui ver os custos, compramos lá nos Estados Unidos, pagamos acho que $90, $96, entregando lá. Porque se viesse para o Brasil, a conta estava dando R$1.400. Né? Então eu pedi para entregar na casa do meu primo e na semana seguinte uma prima minha foi para lá e acabou trazendo essa placa para mim aqui no meio da bagagem. Essa é a história disso daqui. Então, se você for importar isso aqui para o Brasil, se vocês, vamos ser um pouco mais fora do contexto. Se você pegar o chip, que é o interessante de tudo isso aqui, porque isso aqui é um kit de desenvolvimento, certo? Se você pegar o chip, a Toradex encapsula o mesmo chip que vai nessa placa aqui, dentro da Toradex. Chamada, acho que a arquitetura é a Paris. A Paris é o kit de desenvolvimento, eu acho. Eu posso até pesquisar e te passar, tá? Mas existe uma arquitetura que faz a produção aqui, que a gente utiliza na empresa, onde eu trabalho atualmente. Então, já tem toda uma arquitetura encapsulando esse chip aqui. Tá? O próprio chip da NVIDIA, TK1. Tem um outro chip mais avançado da NVIDIA, que é o TX2. TX2 é um chip mais parrudo, mais robusto, o número de elementos lógicos, o número de núcleos maior. Então, tem essa alternativa também, tá? Encapsulado aqui. A Toradex está no Brasil faz uns 10 anos, então agora que você tem essa interação aí com a NVIDIA, eles mesmos encapsulando e mostrando para você um hardware bem tranquilo. Quanto à questão de custo, nós pagamos na Colibri, que é mais fraca, R$450. Essa daqui deve estar saindo por uns R$1.200, R$1.300, somente a som, tá? O modo de encapsulamento desse tipo. Bom, e aí uma outra pergunta, no slide 42, isso, e aí a pergunta é a seguinte, legal, foi um negócio mais rápido e mais ágil em tomar uma decisão, e aí eu vi essas, não sei se poderia chamar de imperfeições ou essas manchas aí, né? Porque o objetivo do... Você fala isso daqui? Não, na própria imagem, tem uns riscos amarelos. Então. Aqui? Isso. Tá. Isso daqui, esses riscos, eu posso te mostrar. Pode ser nessa imagem ou pode ser em outra imagem? Pode ser em outra. Pode ser em outra? Tá. Você fala desses riscos aqui, né? Esses riscos aqui são devido assim, a luminosidade do ambiente nem sempre é a mesma, tá? Porque
Você tem mudança de sol varia, passa uma nuvem na frente, e isso aqui gera essa pequena modificação de cores aqui. Então você pode ver que está numa cor, aí de repente ficou mais claro, e volta para aquela cor, e aí o drone mudou de faixa aqui, vamos pegar, são faixas que você constrói. Ele mudou de faixa, você tem essa modificação também, você tem essa percepção, tá? E esses riscos ficou porque justamente eu não apliquei o bundle adjustment, o blending. Lembra da técnica que só visa toda a imagem? Por quê? Se você visa buscar informações de sensores, precisão, tudo, como posso dizer, praga na fotografia, você passando um blend, você só avisa. Às vezes o impacto daquela informação é maior. E você, como foi suavizado, você não percebe, não tem a percepção. Você mascara aquela informação. Então, assim, comparando essas duas imagens, essa aqui é uma imagem que ela está mais suavizada, vamos dizer assim, né? Sim, só que você pode ver aqui, por exemplo, aqui também, que está pouco perceptível, tá? Mas é notório, aqui também tem uma mudança de coloração ali. Então, a sua imagem aí, ela seria mais precisa nessa questão de... O conteúdo da imagem aqui praticamente é cru, tá? Tá. Cru. Então, eu poderia dizer que essa imagem, por exemplo, esses riscos, não sei se esses riscos poderiam influenciar na tomada de decisão do agricultor. Posso só interferir? A aquisição foi feita por nós lá, né? Isso é um período, deve ter sido um dataset, que a gente ainda estava aprendendo a ajustar os drones. Esse aí foi feito, se não me engano, com o Phantom, né? Com o Phantom. Essa daí, de específico. O que a gente percebeu com o Phantom, ele tem uns parâmetros que, se você deixar ajustando automático, a íris, o foco e tal, ele tem assim, você tem que tomar cuidado com a direção de voo. Dependendo da posição do sol e a inclinação da câmera, ele autoajusta a abertura. Sim. Então dá muito esse problema de ir e voltar. Na ida ele abre de um jeito a luz, na volta ele abre de outro, ele fecha. Então, na verdade, é o próprio problema da inclinação da câmera com a luz do sol e o autoajuste do. Então, você tem que fazer, na verdade, desabilitar o drone para não ter esse autoajuste, principalmente no Phantom. E aí, não tendo esse autoajuste, dependendo do caso, fazer com que, às vezes, até um anteparo para que ele, na lente, para que ele não pegue essa. Isso é muito comum e muita gente faz esses erros. E aí não tem. Por mais que você faça o blending, ele não vai tirar o problema. Entendi. Então, assim, isso é um problema de aquisição, não é um problema de processamento. Entendi. Mas se uma imagem daria para tomar algum tipo de decisão? Estou vendo uma praga ali, enfim. Essa... Sim. Entendi. É muito legal isso aí, muito bacana. Estou começando a brincar com os drones também na internet. Todo mundo que conhece está brincando com drone. O drone vai pegar só o celular, todo mundo vai ter. O meu sobrinho está fazendo tecnólogo aeronáutico no Instituto Federal, né? E aí a gente levou um drone para brincar na praia, né? Tudo. Ele falou, não, mas tem toda uma regulamentação, né? Tem, isso não pode ser. Ele falou, aqui a gente está voando, brincando, mas se aquele turista ali quiser denunciar, tudo, a gente vai preso. Já é preso, né? Até 2 anos de reclusão. Bom, enfim. Eu acho que está bem claro para mim o projeto, acho que ficou bem legal, bem definido o que foi feito. De novo, vou pegar algumas informações para mim depois. Claro, pode. Enfim, a gente vai utilizar isso aí para fazer alguns ajustes lá no que a gente está fazendo. Inclusive, a gente já pensou um tempo atrás em usar a GPU em alguns processamentos, só que isso encarece um pouco o nosso sistema. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa em usar uma tecnologia de ponta, a gente tem que pensar também no custo daquele produto que vai chegar para o usuário final. No custo do Brasil, né? No custo do Brasil. E a gente, inclusive, toda essa estratégia de custo, né, a gente traz muita coisa da China, né? Mas agora estou indo para lá, porque a gente está trazendo uma outra tecnologia para ser aplicada ali. Cara, infelizmente, a gente tem todo o conhecimento aqui no Brasil, a gente tem todo o know-how, só que muitas vezes a gente depende do cliente fora para fazer esse desenvolvimento aí, e isso acaba atrapalhando todo o
a nossa evolução aí em alguns aspectos. Dependendo de uma tecnologia que vem lá dos Estados Unidos, por sorte sua prima estava indo lá e conseguiu trazer e agilizar isso para você, realmente sofre bastante aí. Bom, acho que as minhas considerações eram essas, acho que o trabalho está muito bom, muito legal. Tá? Tiveram algumas falhas aí, você pode comentar comigo, né? Mas falhas faz parte do aprendizado, né? Acho que a gente aprende muito mais com alguns erros, com algumas falhas aí, que acaba fazendo a gente refletir e avaliar outros pontos aí, outras perspectivas. É legal, obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Agradeço. Vamos em frente. Vai fazer doutorado? Por enquanto, eu acho que eu quero focar na área profissional, especializar mais, porque se eu fechar conhecimento, fica difícil depois eu me inserir no mercado. Às vezes, no decorrer da minha jornada profissional, eu encontro uma área e falo, essa área eu acho que vale investir e me dedicar para um doutorado. Obrigado, parabéns. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Doutor Thiago, passo a palavra para o Lúcio, consultações agradecendo novamente. Aceitar o convite. Bom, eu gostaria de agradecer. Para a gente é um prazer, né, estar acompanhando a evolução assim, do Leandro, que a gente começou, conhece desde a graduação, né, e também de interação com projetos e tal, né? Então, muito legal ver que essa meta, né, já está chegando ao fim aí, então, parabenizar, né, um esforço grande, e a gente sabe que é um crescimento também. Você passou por algumas fases, né, de crescimento pessoal bastante grande por isso. Eu vi que o Leandro chegou inicialmente a ter bastante rebelde em alguns aspectos, mas depois ele passava a ouvir mais a gente e acho que ele chegou e está em um resultado, né, que ele realmente, então assim, só queria reconhecer o seu esforço, sua dedicação, o seu crescimento, e a gente percebe nitidamente. Né? Eu vou fazer só algumas considerações, sim, assim, várias considerações, como acompanhei também de perto o trabalho e acho que para deixar até mais evidente algumas coisas, a gente precisa de fazer talvez algumas, ou deixar mais claro algumas coisinhas aqui. Né? Então, assim, primeiro, começar depois, assim, vamos dar uma revisada, tem alguns, desde o português, algumas modificações em pequenos parágrafos, para ficar um pouquinho mais, aonde principalmente você escreveu na sua metodologia, acho que vale a pena dar talvez pedir para alguém ler e dar uma revisada, porque tem uns pontos ali de concordância, de algumas coisinhas que fica assim, um trabalho que vai ficar depois, né, na eternidade aí na web e tal, acho que precisa de deixar claro. E aí, assim, esse negócio de deixar claro começa até no próprio resumo, né? Então, assim, alguns pontos, o seu resumo, por exemplo, você fala aqui logo no início que a agricultura de precisão tem agregado muito valor ao valor dos produtores e tal, que as imagens digitais têm sido extremamente utilizadas pelos agricultores por uma decisão, isso é perfeito. E aí você põe assim, são alguns pontos. Entretanto, para se obter precisão nas informações agregadas, as imagens é necessária a construção de um mosaico de imagens aéreas. Então, na verdade, não é necessário um mosaico de imagens aéreas, é uma afirmação um pouco perigosa, vamos dizer assim, na verdade. Você pode usar uma das técnicas de se utilizar de monitoramento, principalmente quando se usa aeronaves de baixa altitude, né, ou imagem de pequeno formato, aí você pode, é extremamente interessante você mapear a propriedade através de mosaico, gerando depois o mosaico. Então, assim, mas assim, que é necessário, não, porque você pode pegar uma imagem só e tirar todas as decisões da própria fazenda, então sem nenhum mosaico. Você pode ter outros sensores, os microsatélites, os satélites mesmo, tem várias coisas que, então assim, é uma afirmação que precisa tomar cuidado, então a gente só modificar o texto aí, só a gente está no seu resumo, né? Então, por exemplo, na minha opinião, você no início, no próprio resumo, valeria a pena falar um pouco o contexto de aeronaves, de vantes
até no título, mas no resumo não aparece efetivamente em foco nenhum. Não aparece, aliás, depois lá na frente, né, a gente vai ver, então assim, talvez reforçar um pouco que tipo de imagem você obteve, que tipo de dado você trabalhou, então se é de drone, se as imagens foram, aquela história, se isso aí foi embarcado, não foi, essas coisas deixam você ficar pensando, né, será que isso aí foi com drone ou não foi? Ou se é só uma imagem, qual drone usou, qual altitude de voo, tem vários parâmetros aí que seriam necessários para caracterizando depois lá no material métodos, assim, faz parte da caracterização dos seus dados, né? Então, por exemplo, a aeronave, se tinha gimbal, se não tinha gimbal, o que muda com gimbal, sem gimbal, enfim, tem uma discussão aí. E alguns desses pontos poderia colocar dentro do resumo, efetivamente. E aqui no final, assim, você também preocupa, você fala que o tempo final para a construção do mosaico é menor, porém o resultado gerado pela nova abordagem não justifica a sua utilização das aplicações profissionais. Eu acho que é uma afirmação pesada e negativa para pôr no seu resumo. Eu acho que você tem que valorizar aí os seus pontos que você tirou de conclusão. Pode ser até que, mas aqui tipo, você está dizendo que não serve para nada, assim, profissionalmente serviu para fazer. E assim, e talvez assim, você pode até afirmar, mas por quê? Né? Deixar um pouco mais justificado, né, na verdade. Então, eu acho que no todo essa, de novo, após que passou toda aquela euforia de entrega, data, prazo e tal, você faz a apresentação, você relê todo. sim. Você vê que minha apresentação foi um pouco diferente do que escrevi, porque você começa a perceber, a ter sentido, assim, você fala, poxa, eu devia ter escrito melhor isso. Então, assim, eu acho que, assim, como é um trabalho que deve ficar com uma contribuição, então merece esses refinamentos para deixar mais claro, né? Então, assim, eu comecei com um resumo, depois, assim, na parte de introdução, eu até não levantei muito. Você tem um jeito particular de falar, de introduzir, mas você levou bem o texto, a agricultura de precisão, a importância, fez a revisão aqui. Então, na parte introdutória, até os empregos das tecnologias para o AgTech aqui, os tipos de coisas que estão despontando, eu acho que está tranquilo, né? A única coisa, por exemplo, na figura 3, você mostra um exemplo de um mapa, né? Então, a figura 3 exemplifica um mapa de variabilidade obtida, primeiro aqui, variabilidade do quê? Do solo, da refletância, da variação da vegetação, então precisa caracterizar um pouco, e aí você fala, obtido por um sensor de iluminação, não é um sensor que se ilumina lá e tira coisa, pelo contrário, é um sensor de refletância. Então, na verdade, aqui você detecta a refletância do meio, né? Então, isso está errado, precisa trocar. E esse mapa precisa especificar um pouquinho melhor. Então, e se possível, você deve ter na referência quando você tirou isso aqui, qual é o sensor de refletância que foi usado. Um sensor multiespectral na banda do índio e tal. Ou é um mapa gerado a partir de informações radiométricas da imagem e tal, mas não iluminado, né? Então precisa tirar. Essas são só contribuições no sentido de deixar o texto mais preciso, né? Eu entendi o que você queria falar, tranquilo, não tem problema, né? Aí uma outra coisa, no objetivo, bom, a gente precisa ser também um pouco cauteloso, porque aí você põe no trabalho que tem o objetivo de apresentar uma nova abordagem para a construção de um mosaico de imagens, né? Com o auxílio de uma plataforma heterogênea. Então, legal, o uso da plataforma heterogênea é uma nova talvez abordagem, uma abordagem com essa plataforma, né, que pode ser nova. Mas a abordagem que você usou é uma construção, um mosaicamento de georreferenciamento direto. Você não usa, essa é uma técnica conhecida, e aí você em nenhum momento fala da diferença entre, por exemplo, a diferença entre você tirar com aquelas câmeras a panorâmica e a diferença de você fazer realmente mosaico. A diferença exatamente está no bundle adjustment lá, que você faz, que você constrói, ou a outra que você só junta, faz as correções e junta as fotos.
Então tem uma diferença. Então, no fundo, a metodologia ela é clássica, que é de georeferenciamento direto, é usar o sensor para fazer a correção das distorções. A única coisa que você está fazendo, quer dizer, a única coisa não, o novo é a plataforma, o uso da plataforma. Então, talvez assim, eu não vi em nenhum lugar essa discussão, né, legal, está falando da plataforma, da processamento paralelo, etc. Mas tomar cuidado que, assim, quando você lê logo de cara, fica parecendo uma nova abordagem de construção do mosaico. Isso não é uma nova abordagem, é uma abordagem clássica que você fez. A nova abordagem talvez esteja no uso da placa em si. Mas, por exemplo, isso chama-se, tem duas formas, que eu falei, duas formas de fazer o mosaico. Na verdade, o mosaico, o que você está fazendo é como se fosse um stitching, é como se fosse sim, mas tipo, para você construir o stitching, você simplesmente precisa extrair características, nessas características, extrair a matriz homográfica que seja, por exemplo, para você estivar os parâmetros de câmbio. Tem as duas formas, você pode fazer isso ou você pode usar o hardware, que é o caso que você está usando, né? É isso que eu queria entender, porque você está usando as informações da atitude da aeronave para tomada do GPS e dos parâmetros lá de FIRO e capa, tudo dado do sensor que foi da captura da imagem. Então, na verdade, sim, isso chama-se de georeferenciamento direto. Você não necessariamente você pode deixar de fazer um ângulo adjustment, pode deixar de fazer outras coisas e fazer o georeferenciamento direto usando esses parâmetros, entendeu? Que tem também as características da mesma forma. Então, assim, eu só acho que você tomar cuidado, não é que está errado, é só a forma como está escrita e talvez explicar melhor isso daí. E eu refaria essa parte mesmo da descrição do objetivo, tá? Para não criar uma falsa expectativa em cima disso. Depois você faz as descrições lá dos descritores e tal. Eu particularmente assim, acho legal, você põe o Harris, você põe o Sift, né? Faz de forma sucinta, que nem é o papel aqui de escrever muito. Mas o próprio Orb, talvez valesse a pena dar um pouquinho mais do Orb, né? Que o Orb é o que você usou como base, na verdade. Então assim, eu senti falta no detalhamento do Orb. Mas depois referência, tá legal. Quem quiser informação vai atrás do Orb, não tem problema nenhum. Então nessa parte aqui, acho que você discorreu de uma forma tranquila, comparou os principais, o Harris, o Sift, o Surf e o Orb, perfeito. Até comentou as limitações, o Orb ele é mais rápido, então tem a vantagem, então tá legal. Ele perde um pouco de qualidade, com certeza, né? Então, eu senti assim, talvez lá na sua discussão, a gente vai ver lá na frente depois, talvez justificar algumas imperfeições, talvez até em função desses, deixar mais claro que o Orb pode ser o responsável desse tipo de coisa, né? Então, nessa parte de descrição de características eu não tenho muito a acrescentar, acho que está legal o texto, está bem escrito, falta algumas correções aí que eu corrigi na revisão do português, né? Da câmera em roll, que é justamente toda a base que fica para o georeferenciamento direto, acho que está legal, as matrizes você citou de forma adequada, não tem nada de errado, não vi nenhuma referência, citação errada. Aí eu fui mais mesmo lá para o outro capítulo, onde a sua arquitetura. Depois você apresenta as arquiteturas, os árvores lá, falando os pontos flutuantes, as diferenças entre um e outro, etc. Também está sucinto, bem escrito, tranquilo, tá? Então não merece mexer em nada ali, só realmente alguma revisãozinha de linguagem. Aí depois você vem para os materiais métodos. Primeira coisa, primeiro item de materiais métodos é descrever como foram os seus conjuntos de dados. Você vai trabalhar em cima de um conjunto de imagens. Primeiro, né, descrever então, essas imagens foram obtidas com um drone do tipo tal, não foi feito processamento em tempo, nem a bordo, talvez um diagrama, se tivesse feito até um diagraminha rápido, né, aquisição, depois processamento no
numa placa e no computador, e poderia ficar mais claro essa sequência que você fez. Eu acho que esse ponto você poderia enriquecer isso aí, Juliano. Fazer essa arquitetura, desenhar esse desenho, eu acho que ficaria legal. Isso faltou. E assim, tem que dizer que altura de voo, que condições de voo, que campo que era. Tem um monte de coisas que são básicos, né? Quando principalmente você vai trabalhar com geoprocessamento, georreferenciamento, tem que, primeira coisa, localizar onde você fez isso. Talvez seja de áreas cedidas por nós, não tem problema. Pegar todos os requisitos, tem todos os registros do de onde foi tirado, que tipo de altura de voo, qual o tamanho do pixel, mais ou menos esses detalhes que vai influenciar depois também no processo, né? Número de imagens. Então, vale a pena dar uma incluída aí. Bom, aí tem as arquiteturas, você fala dos processadores, não tem nada a acrescentar. Se ele tem uma tabelinha comparando aí, você mesmo desenvolveu no tabela 3, acho que está legal para dar uma noção do que cada uma, né, qual o processador, que tipo de, se tem GPU, se não tem, FPGA ou não, acho que foi bem legal, acho que esse dá um resumo, talvez você pudesse até resumir o texto, muita coisa já direto na tabela, mas foi bem legal. Agora, quando você põe assim, essa nova abordagem, né, no capítulo, no item 4, né, ao buscar estudos que discorreram, elas foram apresentadas dentro da abordagem proposta aí por Abdel e outros. E aí você cita, inclusive, utilizando o método de extração do ORB, né? Sendo que a maioria delas usa CIFT. E depois você começa a entrar um pouquinho, aí você fala aí que os passos, né, para se obter o processamento a entrada das imagens, a extração das características, o registro da imagem de combinação, a homografia usando o Hansak, o warping, né, tal. Talvez aqui valesse a pena deixar um pouco mais claro, assim, talvez no Orb, lá na hora que estão fazendo, como que ele trabalha, como que ele extrai essas coisas. Como é o algoritmo que você usou, acho que vale a pena, talvez, detalhar um pouquinho ele, né? E aí eu fiquei assim, justamente você põe na figura 27 o que era feito, né? Que era o quê? A extração de características, faz o Hansak, depois o warping, blending e gera o final. E o seu, no sequência, você põe que é a modificação. Não, sequência não. Aqui você põe que não há necessidade de estimar parâmetros da câmera, já que são conhecidos os 6 graus de liberdade, o ângulo de rotação fornecidos pela IMO e pelo GPS, né? Aí a primeira coisa, seria legal aqui estar descrevendo qual, no seu caso, qual foi a resolução. Esse GPS